Olá, amigos e amigas, da nossa série Saúde em Espírito. Bem-vindos a mais um episódio, amigos do canal do Paulo de Tarso. Hoje gostaria de fazer um convite a todos vocês, que é uma reflexão sobre a prece. Só que a prece uma perspectiva um pouco diferente daquela que nós estamos usualmente acostumados. A prece como um instrumento de cura, seja para nós mesmos ou seja para os outros, perto ou não de nós. Tentar ampliar um pouco o olhar da prece, esse instrumento tão belo, esse poder de comunhão com Deus, com o Divino, e tentar ampliar um pouco, infelizmente em breves minutos, mas fica uma reflexão. Existe certamente muita coisa na literatura espírita, e aqui é apenas uma perspectiva, uma visão. Então fica o convite a todos, que Jesus possa nos iluminar, estar conosco e nos guiar nessa jornada. O tema de hoje, eu separei um texto que ele se encontra no livro Instruções Psicofônicas do Chico, que chama Oração Curativa. O autor da mensagem é um benfeitor, Padre Eustáquio. Padre Eustáquio foi um médium de cura quando encarnado. Ele realizava inúmeras curas, aliviava as dores, as enfermidades de vários e vários doentes. Então, uma mensagem belíssima, muito rica espiritualmente, cheia de detalhes, cheia de metáforas, de símbolos. É um verdadeiro tesouro, assim, ao meu ver, E ela tem muito que ser explorada. Então, para aqueles que estiverem aí, que eles não conhecem a mensagem, fica o convite do meu coração para que possam se deleitar com essa mensagem tão bela e tão profunda. Certamente aqui a gente vai dar só uma pincelada, tentar reter o que é mais importante, Então, o que para a reflexão de hoje, dessa bela mensagem, é que, principalmente nesses momentos em que vivemos, de desarmonia, de desequilíbrio, nesses momentos de transição, que há epidemias de ódio, de intolerância, de ignorância, de desequilíbrio de uma forma geral, existem muitos instrumentos que nós possamos usar para nos harmonizarmos, para restaurar as nossas forças e o nosso equilíbrio espiritual, compreendendo a cura no sentido mais amplo, lembrando a definição do Emmanuel no livro Consolador, que a cura nada mais é do que a perfeita harmonia da alma, Então, só lembrando esses conceitos que já foram trabalhados nos episódios anteriores. Então, este irmão, ele coloca que para uma oração ela ser mais efetiva e ela ter mais potencial, ela ser mais eficaz naquilo que ela se propõe, principalmente se for uma oração de alívio, de cura, ou seja, de nós ou de outros irmãos, ele coloca alguns passos interessantes. Então, primeiro ele coloca que tanto as emoções quanto os sentimentos, eles precisam estar equilibrados, em harmonia. As nossas paixões controladas, nossas paixões inferiores controladas, nossos impulsos controlados. Que as nossas atividades do dia a dia, nossos atos, nossa rotina, elas sejam redirecionadas, recanalizadas, reorientadas de acordo com a lei do bem, que é a lei do amor, que é a lei divina, com a harmonia com a vida maior. Então, nesse processo, nessa busca, é onde a mente e o coração, eles podem estar em harmonia, em sintonia com o amor que permeia todos os ângulos da vida, que está presente em tudo. E é nessa sintonia
da mente e o coração equilibrados com o amor, e que no momento da elevação do pensamento a Deus, da prece, existe uma conexão, uma ligação do nosso ser com a fonte de todo amor, com a fonte de toda bondade, que é Deus, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais plena, mais, digamos assim, potencializada, né? E é muito interessante que ele utiliza uma metáfora muito bonita, né? Em que ele compara essa situação a uma rede elétrica, no qual existe a usina, né, que gera energia, em que tem todo o processo para conduzir a eletricidade até a casa, até a residência. E na residência existem as tomadas, a instalação elétrica, as lâmpadas. Se por acaso, ao ligarmos o interruptor, a luz não acendeu, a luz não acender, a primeira coisa que vamos pensar não é que a usina está com problema, mas sim que a lâmpada pode estar quebrada, queimada, ou então que tem um problema na instalação elétrica dentro de casa, ou que a tomada, o interruptor tem algum problema. Então, de uma maneira simbólica, né, a luz divina que vem do alto, o amor divino, esse influxo divino do amor que é infinito, ele passa por nós, e para que ele seja mais efetivo, nós precisamos reequilibrar, consertar tudo aquilo que está quebrado, que não permite com que esse fluxo seja mais eficiente, seja mais eficaz. Então, o Padre Eustáquio recomenda, né, na mensagem belíssima, que todas aquelas atitudes nossas que estiverem em desarmonia, em desequilíbrio com a lei divina, que elas sejam extirpadas de nós, para que nós possamos permitir que esse fluxo divino passe por nós de uma maneira mais, que essa fonte inesgotável do amor, do amparo divino, flua por nós de uma maneira mais livre, de uma maneira mais fluida, né? E dessa forma poderemos ser mais eficazes, mais úteis para o auxílio de nós mesmos e dos outros por meio da prece, da oração, né? É claro, quando ela é elevada de sentimentos nobres, né, da sinceridade. Tudo bem, vamos tentar pensar de um ponto de vista mais concreto, menos abstrato. Vamos recorrer ao benfeitor espiritual André Luiz, né, que no livro Missionários da Luz, ele nos deixa um capítulo, uma mensagem intitulada A Oração. O nome já é bem sugestivo. E brevemente, né, vou comentar aqui só os aspectos mais importantes, assim, para a nossa reflexão, né, do capítulo. Então, mostra o diálogo dele com o benfeitor Alexandre, né, o aprendizado do André Luiz com esse benfeitor, em que eles acompanham um jovem rapaz, né, que está sofrendo um processo de vampirismo, né, por duas entidades ainda inferiores, né. E eles acompanham esse rapaz, né, até o interior de sua casa, né, e lá eles se deparam com algo muito interessante, né, que vale muitas reflexões. Esse rapaz tem uma jovem esposa, que ela é cristã, e ela tem o hábito de cultivar a oração dentro de casa. E isso por si só já permite que haja uma proteção vibratória dentro de casa, em que protege aquele casal das influências perniciosas no ambiente exterior. Isso por si só já é algo muito interessante. Mas, prosseguindo, o André Luiz assiste a uma cena belíssima em que a esposa, né, estava dormindo e o rapaz chega e deita ao lado dela, né, para poder repousar o corpo. E então, a esposa, em desdobramento, ela começa a orar por
por aquele rapaz, né, pelo seu esposo. Ela pede uma oração muito bela, muito sentida, né? Ela se conecta com o alto, eleva o seu pensamento, aquilo de mais puro que há dentro dela. E ele percebe, né, certamente do plano em que ele se encontra, o plano espiritual, em que começavam a emitir raios luminosos do coração dessa esposa, né? E que esses raios passavam a atingir tanto o corpo do esposo quanto o espírito dele. E esses raios, eles se projetavam, né, sobre o corpo dele e penetravam por todo o organismo dele, principalmente na zona do sexo, em que existiam umas anomalias psíquicas e eram justamente onde tinham as formas escuras, né, do processo do vampirismo pelas entidades. E ele observa, muito, muito espantado, que aquelas formas de luz, elas combatiam aquelas formas densas, né, aquelas anomalias psíquicas, e conseguia restaurar o equilíbrio, né, daquele processo doloroso do vampirismo, né, neste rapaz. Então, o benfeitor, o André Luiz, ele fica pasmo, ele fica surpreendido com aquela cena que ele assiste, né? E ele começa a conversar, então, com o benfeitor Alexandre, que é o seu instrutor, sobre o que ele acaba de ver, né? Querendo compreender um pouco mais sobre o que ele que ele acabou de vislumbrar. Então, aproveitando o ensejo, né, o benfeitor Alexandre comenta da seguinte forma: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco, fácil repetição no equilíbrio da mente. É vibração, energia, poder. Ou seja, a prece não é apenas um mecanismo de ritual exterior, não é algo apenas relacionado à religião, um simples ato de fé. É uma transferência de plasma espiritual, uma transferência de energia. É vida em movimento, né? É muito mais do que simples ato religioso. É muito além disso, né? E lembrando também que o próprio Padre Eustáquio, na mensagem que a gente está vendo aqui, ele diz assim, que ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante do Todo Misericordioso. Ou seja, o que uma simples prece, aparentemente simples, pode fazer é algo inimaginável, né, aos nossos olhos. E aí o benfeitor Alexandre prossegue refletindo, instruindo André Luiz. E ele continua: os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Basta a gente mesmo lembrar que o próprio André Luiz narra no livro Nosso Lar, nos momentos que ele estava no umbral, nos momentos de maior penúria, de maior dor, de maior sofrimento, em que ele começa a colocar o orgulho dele de lado, a vaidade, a presunção, e ele se lembra de que pode haver algo maior que ele, que no caso, que há algo que vai muito além dele, né? Então ele começa a deixar o egoísmo dele de lado e passa a mudar a postura íntima, uma prece muito sincera, muito sentida. Ele pede, né? Ele se lembra de que há um Pai de amor, um Pai da vida, né? E na hora que ele faz essa prece, da prece mais sentida de todo o seu coração, em breves instantes, o próprio Clarencio vem em auxílio a ele. Ou seja, ele, por meio da prece, ele se renovou, ele se propiciou, né? Ele mudou seu padrão vibratório e permitiu que ele fosse resgatado das zonas inferiores, né? Do umbral.
para a colônia de nosso lar. Então, é algo muito belo, né? O que a oração sincera pode fazer? Então, o benfeitor Alexandre prossegue, né? Toda prece elevada é manancial do magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, que nós possamos cultivar a oração nessa perspectiva mais ampliada, né? Sabendo que pode ser usado como um instrumento de auxílio para nós e para aqueles que estiverem ao nosso redor. E, sobretudo, né, como auxílio daqueles que mais necessitam. Possamos todos nós nos esforçarmos por ser um instrumento melhor, né, de Deus, para equilibrar os nossos sentimentos, nossas emoções, e de utilizarmos então a prece como um instrumento, um auxílio de um instrumento de cura, de amor e de caridade. Fiquem com Deus. Até mais.